Olá pessoal, eu sou o professor Wellington Rezende. Tudo bem, gente? Vamos com tudo, vamos com força aqui em 2024. Pessoal, no meu blog do Controle Social, um blog que já tem mais de 1 milhão de acessos, um blog que foi um dos primeiros no Brasil a tratar da temática do controle social, eu fiz um artigo explicando o que era controle social. E olha só, e aí eu vou ler um pouquinho aqui do que eu escrevi à época, que vai dar para você uma noção exata do que é controle social sob o ponto de vista de um auditor federal, tá? Não só do ponto de vista acadêmico do que é controle social. Mas existem 3 formas de controle, né? Que a gente sabe aqui. Controle interno, externo e controle social. Não vou me ater sobre os controles internos e externos, eu vou trabalhar com vocês o controle social nesse pequeno vídeo. Em linhas gerais, o controle social é a integração da sociedade com a administração pública, ou seja, com a finalidade de solucionar problemas e deficiências sociais com mais eficiência. Todas as vezes que você tem um cidadão no jogo da política pública, a política pública tende a ser executada com muito mais qualidade. Então, o controle social é um instrumento democrático no qual a participação da sociedade, dos cidadãos, no exercício do poder público, ela é imprescindível. Por quê? Porque o cidadão vai fazer as avaliações devidas do andamento da política pública. E essas avaliações vão chegar lá no gestor, e o gestor vai poder melhorar, ou seja, aperfeiçoar a política pública. Quando eu falo de política pública, eu falo de política pública de uma forma geral. Falo da educação, da saúde, da assistência, da iluminação pública, da segurança, enfim, de todas as políticas públicas. Em relação ao controle social, gente, deixa eu chegar aqui no meu post, que ficou muito interessante. Ele representa, turma, uma descentralização do Estado, porque você sabe que a função principal de controlar a coisa pública é do próprio Estado. Tá? O Estado não pode simplesmente jogar o recurso numa determinada política, ou num determinado programa ou projeto. Ele tem que controlar isso aí. Porque se você não controla, não vai dar certo. Tá? Primeiro requisito para a efetividade de qualquer coisa na vida da gente é o controle. Porque se a gente não controlar, turma, desandar, tá? Não chega e não atinge a finalidade. Então, é a participação da sociedade na gestão pública. Essa participação ela é mais eficiente e constante porque a sociedade está ali participando da política pública. Então, ela vai ter um olhar de dentro da realização da política pública. Então, essa visão é imprescindível para o gestor. Quando digo para os prefeitos, para os secretários, pessoal, respeitem o controle social, apoiem os conselheiros do Fundeb, apoiem os conselheiros da alimentação escolar, apoiem os conselheiros da área da saúde, por isso, porque eles são conselheiros e são usuários. Então, eles têm um conhecimento ímpar da política. Então, tem que ouvir os conselheiros, tem que apoiar os conselheiros, tem que estruturar os conselhos para que a gente tenha efetivamente políticas públicas dignas para a nossa população. Então, o controle social é um instrumento democrático no qual a participação dos cidadãos pode ser colocada para fazer as avaliações das políticas públicas, participação na criação de metas, verificação se as metas foram alcançadas também, tá? Então, essa participação da sociedade por meio do controle social deve ser o eixo central de qualquer política. Quem diz isso, gente? A própria Constituição da República Federativa do Brasil, quando ela coloca lá que a descentralização é uma das principais características das políticas públicas nacionais. Deve ser a principal característica a ser perseguida. Então, todas as vezes que há ampliação do controle social de maneira expressiva na administração pública, a gente vai ter uma melhora significativa da gestão das políticas públicas. Pessoal, tem um dado que eu gosto de trazer aqui, tá? É minha caneta. A caneta não, meu lápis, que é do Robert Putnam, ele é um pesquisador. E ele fez um trabalho pesquisando cidades na Itália, na Espanha e nos Estados Unidos. E ele conseguiu
comprovar matematicamente, gente. Todas as vezes que você melhora o controle social e a participação nas políticas públicas, você tem um incremento, você tem um nível de desenvolvimento aumentado. E esse nível de desenvolvimento é o quê, Wellington Rezende? Geração de emprego, melhorias na educação, melhorias na saúde e melhorias na geração de renda. Então, turma, controle social é muito bom para a política pública. Você que é pré-candidato a prefeito nas próximas eleições, por favor, coloque nas suas bandeiras, tá? Coloque nos documentos que você vai registrar lá no TSE, as suas propostas de campanha, no seu programa de trabalho, o fortalecimento do controle social, o respeito ao controle social, a capacitação do controle social, a autonomia para o controle social, autonomia orçamentária, financeira, enfim, toda a estrutura necessária para que o controle social seja executado no seu município. Você vai ver a diferença que vai ser no nível de aplicação das políticas públicas, tá bom? Gente, esse foi o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aí curtam, comentem, passem esse vídeo para frente, porque a sociedade brasileira precisa de controle social. Valeu, gente!